Olá, eu sou André Fischer, diretor do Festival Mix Brasil. A gente vai começar um bate-papo agora com o Daniel Wirman e o Luiz Felipe Bianchini, do Presente, filme que está na mostra competitiva do festival desse ano. Olá, pessoal. Olá, tudo Oi, bom? tudo bem? Bom dia. Super prazer estar aqui. Muito Obrigado. bacana. Daniel, esse é o teu terceiro filme no Mix, né? Você teve anteriormente com outros dois trabalhos, com Café da Manhã, um filme que também falava um pouco de fetiche, né? E o Champ, que era um documentário sobre uma pessoa trans, não binária, trabalhos muito diferentes. Me conta um pouco sobre essa trajetória aí, que são três trabalhos tão diferentes. Como é que... Eu acho que o primeiro é de 2014, se não me engano, né? Me conta um pouco sobre o que eles têm em comum. Tá. O Café da Manhã foi um trabalho que, na verdade, foi um projeto de conclusão de um curso de cinema que eu fiz na Escola São Paulo. E aí o roteiro é meu. Foi, na verdade, era um concurso de roteiro que entre os alunos, aí o roteiro que ganhasse seria o produzido pela turma. Assim. E na verdade foi muito legal quando a gente foi parar no Mix, porque a gente foi parar numa mostra que chamava O Lado Obscuro do Sexo. Porque na verdade a gente não tinha certeza se o filme entraria, né, no Mix, porque não tratava... Ele é sobre necrofilia. E não deixa de ser uma diversidade, mas então, e aí em 2016 a gente lançou, eu fiz junto com o Paulo, que inclusive tá com um filme esse ano no Mix, que ele tá fazendo cinema lá na Academia de Berlim, ele tá em alguma mostra do Mix esse ano, eu não sei qual. Um grande amigo, parceiro, a gente fez junto o Champ, documentário que rendeu um projeto que foi um estudo que a gente fez agora na pandemia, que também está no Mix, que é o Eu Sou Outro e Você, que está na Mostra Pandemix. E o Champ já foi totalmente bem diferente do Café da Manhã, porque é um documentário, assim, eu sempre falo isso, assim, que o Champ quando eu conheci o Champ, e foi logo que ele saiu da experiência de estar preso, né? E ele, para mim, já era um filme pronto, assim. Bastava ligar a câmera e apertar o REC, sabe? E assim, quando eu conheci o Paulo, ele era a pessoa ideal para... Ele super se empolgou de fazer comigo e a gente fez. E o Champ teve uma carreira mega legal, assim. A gente teve no Mix, que a gente ama, a gente passou por mais de 30 festivais, assim, foi pro Festival do Rio, e alguns festivais que a gente super ama, assim, então foi muito legal, assim. E aí, na verdade, o Presente é o meu primeiro curta de ficção, assim, que, vamos dizer, o Café da Manhã foi um projeto mais colaborativo, assim, de estudantil também, sabe, vamos dizer. Esse ano a gente comentou já que no ano passado a gente teve uma mostra muito política, com poucos temas relacionados a sexo, por exemplo, e esse ano a gente viu a volta, né, de temas mais relacionados à sexualidade mesmo no festival. E o Presente é um filme que fala basicamente de, vamos combinar, fetiche, né, de um fetiche ali com uma relação familiar no meio. Como que foi a elaboração do roteiro? De onde veio a ideia? O que tem de vocês dois aí nessa história, nesse triângulo? É um triângulo, né? Virtual e sexual. O Presente vem do Luiz, numa conversa que a gente estava, assim, da vontade dele
de fazer cinema, o presente nasceu da vontade de falar sobre um personagem, né, em São Paulo, que tem essa relação com a sexualidade e do desejo do Luiz, né? O Luiz vai falar um pouco de interpretar um personagem assim. E aí, na verdade, a história nasce, aí assim, o filme nasce né, do Luiz e esse desejo, mas a história nasce de eu contando uma experiência que eu tive, assim. Foi meio tipo assim, fala um pouco, Luiz. Não, a Agora gente, vai falar da eu tinha experiência aí vontade depois. de... agora cortou, passou para mim. Não, tinha um desejo mesmo de falar dessas questões sexuais, né, da sexualidade e de como as repressões elas se dão e também a ideia de colocar essa mulher não como alguém que é uma vítima de toda essa situação, mas como alguém que pode estar, inclusive, coordenando e ter tesão em toda essa situação. Então, a gente tinha uma vontade de colocar essa figura feminina assim também, por isso o presente para ela, né? Então a gente tinha esse desejo e eu como ator queria tratar disso, tinha vontade de me colocar um pouco em uma energia que talvez eu estivesse precisando falar sobre e abordar essa pessoa que fica procurando realmente, que está procurando nas relações, na vida, um espaço de se sentir vivo, de se sentir presente também, né? Então, o que eu faço durante o dia a dia, o que eu posso criar durante o dia a dia de um instante em que eu me sinta vivo, né? Que tipo de relação e de situações a gente se coloca. Então, acho que surgiu um pouco disso, o nosso desejo. E de falar dessas questões todas de sexualidade, de bissexualidade, de tudo isso também de uma outra forma, né? Não de uma maneira assim, o personagem Lino tá realizando um desejo dela, entende? O meu personagem usa uma calcinha, mas não necessariamente isso está posto como algo subjugado, né? Então, esses lugares nos interessavam. Provocar. Que era da Eu acho que é um irmã, filme no que a final gente tinha das vontade de contas, provocar. né? Como que é? Irmã. Calcinha que era da irmã no final das contas. Agora, Daniel, você não vai fugir, não. Qual foi a experiência? Foi uma experiência de aplicativo? O que aconteceu? Não precisa dizer detalhes, mas só assim dar uma direção. Foi uma experiência de aplicativo e foi uma experiência assim que a gente começou a falar sobre a gente tá num trabalho que muitas vezes pode parecer entediante, meio tipo comum ali, e você você falar para o pessoal, vou sair para almoçar e esse horário de almoço pode acontecer muita coisa, né? Que aí você volta uma hora depois para o trabalho e essa uma hora pode ter acontecido muita coisa que ninguém sabe. Eu acho que isso é muito interessante de a gente pensar, né? Também de trabalhar. Boa. Aí você estava falando um pouco dos outros trabalhos meus, que foram para o Mix, e um pouco dessa temática do fetiche. E aí eu fiquei pensando também que realmente, assim, às vezes a gente nem percebe quando um assunto, né, um universo interessa muito a gente, assim. Mas eu fiz no ano anterior ao presente um clipe para um artista que é o Laércio, um produtor de techno, que é um videoclipe super nesse universo assim fetichista e que também rendeu um convite para um outro curta que eu estou agora terminando o roteiro, a gente pretende filmar no início do ano que vem, que é nesse universo também. Então acho que é realmente um universo que me interessa, assim, que
Além desse triângulo aí, eu acho que tem um personagem também no filme que é a cidade de São Paulo, né? Então você tem, né, os meninos entrando lá no edifício Eiffel, que é um edifício super emblemático. O Zequinha mora no Minhocão, né? Como que é essa relação também com a cidade? Foi uma coisa intencional, São Paulo ser um personagem? Super, super. Tanto que no começo eu tinha um pouco de receio de Minhocão, porque o Minhocão já foi muito filmado, né? É muito filmado, mas a gente acha, mas ao mesmo tempo é muito, né, de São Paulo, assim, aquela loucura dos carros e a arquitetura e toda a paisagem urbana, e a gente ficou super apaixonado pela locação, que é a casa do Zeca. E que é a casa de alguém? São casas de pessoas conhecidas, esses apartamentos? não, era uma casa que a gente deu um rolê no Minhocão, a gente viu a casa e a gente ficou, achou demais. Eu já super namorava aquele prédio há muitos anos, eu achei. Bateu na porta. Foi muito louco. Não, e a mulher super topou, a gente alugou, né? Na hora. E aí ela foi viajar, deu a chave na nossa mão, assim, deixou a casa pra gente. Foi muito legal. O apartamento que rola a cena do encontro lá no edifício Eiffel, era um apartamento de um amigo meu, que a gente também alugou como locação. Assim. A gente também tem o lugar de trabalho do Zeca, né, que é lá na região da Luz. Tudo são... E ele tem esse São Paulo, contraponto. Vocês fazem esse contraponto, né, da coisa urbana com as plantas, né? Ela trabalha com plantas e as plantas também, né, estão no apartamento dele do lado de fora. Tem uma composição muito bonita de né, estética mesmo, né, da metrópole, e mesmo o apartamento dá sobre a Praça da República. Então você tem a presença do verde ali como algo que está querendo aparecer e se impor como um quarto personagem de repente, né? E todos os personagens tentando sobreviver, viver, né, nessa cidade, nesse asfalto, com plantas. É bem isso mesmo. E o filme tem também, acho que, uma característica muito interessante da narrativa dele, que é a parte da coreografia, né? Não só as coreografias finais, né, depois da história. Então você tem os três personagens, né, principalmente do Zeca e da irmã, que voltam coreografando mesmo, e a própria cena de sexo dos dois é bastante coreografada, né? Como é que eu sei que o Fabrício, que é coreógrafo, né, o ator que faz o Lino é coreógrafo. Como que foi também a decisão aí de vocês, e aí para o Luiz, esse trabalho de corpo, como é que foi realizado? É legal o Luiz falar. Olha, eu conheço o Fabrício há muito tempo. A gente faz trabalhos com a Quito, faz trabalhos, pesquisa a linguagem do palhaço juntos e tal. Então, eu conheço ele há muito tempo. Eu conheço o trabalho dele com a dança, com o movimento. E aí eu falei para o Daniel. O Daniel também conhecia o trabalho dele. E aí o Fabrício veio e foi um artista que trabalhou com a gente de uma maneira muito propositiva, né? Que ele trouxe todo um vocabulário de corpo para que a gente pudesse trabalhar também porque desde o início com o Dani a ideia dessa dança, dessa coisa que ela não é tão realista, mas então tinha esse lugar, e eu acho que o Fabrício agregou muito. Foi fundamental a presença dele assim para essa cena de sexo, para essa dança, para essa construção, para todo esse jogo, assim. E já tinha essa ideia desde o começo do filme terminar com, né, com a coreografia dos irmãos? Como é que foi isso na decisão do roteiro, da montagem? A cena da dança ela sempre existiu, mas ela estava em outro lugar do roteiro. Que isso até hoje no final, aquela coisa de montagem, né? No final já do processo da montagem, a gente resolveu colocar ela
localizar ela no final, assim, mas ela estava no início do filme. Uhum. E aí são decisões, mas ela sempre existiu, sempre sempre foi uma conexão entre os irmãos também, sabe? E essa relação do personagem do Zeca com o corpo, sabe? E aí ela estava, na verdade, bem no início do filme, essa cena. E aí, por várias razões, a gente resolveu inverter e colocar ela meio como um desfecho, assim. E a primeira cena do elevador, ela, na verdade, é o final do filme, né? Depois, só que você assiste, que você entende que ela é o fim, né? Ela é a segunda subida do elevador dele. A primeira a gente não vê, né? O filme, o roteiro, a gente nunca pensou em chamar como elevador, mas o projeto nosso inicial era elevador, que a gente era um elemento importante para a gente. Assim, ele tinha até mais, assim. Antes tinha no roteiro, nos primeiros tratamentos, tinha a irmã subindo o elevador também. A gente queria mostrar que o elevador era um personagem também. Daí depois a gente foi saindo um pouco. Luiz, só te perguntar, você também dança? Sim, né? Ou como foi aquela coreografia é tua? Como é que ela se relaciona com a história do Zeca? Olha, desde o início o Daniel me provocou. Eu sou ator, né? Então, assim, eu tenho formação de ator e algumas experiências com dança, mas assim, como ator. E aí o Daniel me provocava muito para que tinha essa dança e que essa dança expressasse o que esse personagem quer dizer com essa sexualidade, com essa coisa mais irreverente. Então eu ia para casa do Daniel e nós fazíamos ensaios dessa dança. Eu ficava lá dançando, às vezes a gente fazia por videochamada, eu mandava vídeos e assim a gente foi durante bastante tempo e foi amadurecendo. E foi isso. Aí no dia também teve o elemento público, né? Porque tinha muita gente lá no Minhocão no dia da gravação. Uhum. Que gritavam, Bolsonaro, não sei o quê, enfim, gritavam um monte de coisa. Foi bem assim tenso, mas também deu um gás para fazer. Então acho que porque tinha essa coisa da expurgação também de um momento, né, ali. Boa. O filme ele estreou em Los Angeles, né? Acho que a estreia mundial dele foi no Outfest, né? Em Los Angeles. E acho que agora ele está passando aqui no Mix. Ele me parece um filme prontinho para uma carreira internacional. Como é que vocês estão planejando essa distribuição aí pelos festivais? A gente ficou super feliz com dele ter estreado no Outfest. A gente acha que tem tudo a ver, sabe? Pela história, assim, tipo, super fundamento histórico, assim, né? Do movimento, o festival. E a gente teve... A gente acho que ficou um pouco prejudicado, talvez como todo mundo, por tudo, esse ano, com essa história de pandemia. Mas o filme está começando uma carreira mega legal. A gente ama que vai estrear no Mix, sendo o primeiro festival no Brasil, Mix. Aí a gente também está num festival que é bem bacana, que é em Milwaukee, nos Estados Unidos. A gente recebeu o convite de festival na Austrália e também fomos selecionados por um Sardinia Queer e então continuamos escrevendo e enfim, acho que a gente ainda tem uma carreira massa assim fora também. Pô, eu tenho certeza. Daniel, Felipe, muito obrigado pela conversa. Você que está assistindo a gente, obrigado também. Não esquece de votar
O filme está na Mostra Competitiva de Curtas Brasil, além do júri, que vai escolher os premiados com Coelho de Ouro e em várias categorias Coelho de Prata. O público também vota e escolhe seu favorito curta nacional na categoria público, concorrendo a um Coelho de Prata também, além dos outros prêmios que os curtas da Mostra Competitiva estão presentes também na Mostra do Canal Brasil, do Sesc TV. Tem várias oportunidades para os realizadores serem premiados. Queria convidar você para continuar assistindo o festival, se você está vendo aqui durante o festival, que vai até o dia 22 de novembro. A gente, além da mostra de cinema, a gente tem teatro, literatura, os Mix Talks, o Mix Lab e a parte de artes visuais. Tudo você acessa aqui no mixbrasil.org.br. Valeu, obrigado. Obrigado, foi um prazer estar aqui.